Olá! Hoje a gente vai fundo em uns textos que analisam duas palavras gregas lá de Gálatas 5,19, sabe? A catarsia e a selgeia, Isso. que são traduzidas como impureza e lascívia. Podem até parecer, assim, próximas, mas as fontes que a gente recebeu sugerem umas nuances bem importantes, né? Sobre aquela luta interna que é descrita na vida espiritual. Exatamente. Então vamos explorar o que esses materiais dizem sobre a origem do que eles chamam de contaminação. Perfeito. A análise, ela vai se aprofundar nessas palavras olhando várias traduções da Bíblia, passagens conectadas. O objetivo é tentar pegar o que significavam lá na origem, né? E como é que essas fontes interpretam isso hoje. Certo. Vamos começar então pela acatarsia, a impureza. Os textos definem como, bom, impureza moral mesmo, ligada a desejos, motivos que não são puros. Eles citam 1 Tessalonicenses 2,3, que é um ponto bem interessante. Sim, sim. E o que essa análise específica ressalta é como a ideia de acatar-se se aplica à própria pregação, sabe? Ah, interessante isso. Pois é, a preocupação ali, segundo essa leitura, não era só com, digamos, atos externos. Era se a motivação por trás da mensagem religiosa era genuína, ou se vinha de engano, sabe? Interesse próprio, má intenção. Hum. E as diferentes versões da Bíblia usam termos como sem valor ou desonestidade, maus propósitos. Isso reforça essa leitura de que uma mensagem autêntica não poderia ter uma raiz humana egoísta, né? Entendi. Então, a impureza, nesse contexto aí, ela começa na intenção. Isso me faz pensar na questão do conflito interno. Os materiais falam sobre ser contrariado, aquela luta entre a carne e o espírito. Exato. Apontam isso como uma tensão constante. E aí destacam a necessidade da ajuda do Espírito Santo nessa jornada. Mencionam Romanos 8:26. Certo. A leitura que eles apresentam é que o Espírito ajudaria nessas fraquezas, inclusive, olha só, orientando a forma correta de orar. Uma oração alinhada à palavra divina para ter eficácia nessa batalha interna. Uhum. Entendido. E, bom, se a catarse lida mais com essa impureza ligada à motivação, como é que fica a azelgeia, a lascívia? O material usa o dicionário Strong, né? O G766. Usa assim. E a definição é bem forte. Vai além do que a gente geralmente pensa sobre a lascívia. É mesmo? Sim, porque inclui não só a falta de abstinência, a luxúria sem freio, o excesso, a licenciosidade, mas também, e isso aqui chama atenção, insolência e desaforo. Espera aí, desaforo? Como assim? Quer dizer, não era só sobre, sei lá, excessos sexuais ou de comportamento, mas também sobre uma atitude publicamente desafiadora? Talvez até meio chocante? Exatamente. Isso amplia bastante o conceito. Nossa. Amplia. O material conecta isso, então, a um chamado para a pessoa se autoavaliar, olhar o comportamento, a vestimenta, a atitude. E questiona se essas coisas refletem um padrão que as fontes descrevem como digno de realezas celestiais. Hum. Ou seja, uma conduta que se esperaria de quem, nessa visão, pertence a um reino espiritual, né? Faz sentido. E eles trazem Marcos 7, onde Jesus lista o que realmente contamina a pessoa, aquilo que vem do coração. E a Seugélia tá lá no meio, junto com maus desígnios, furtos, inveja, soberba, loucura. É uma lista em tanto, hein? Sem dúvida, é impactante. E a interpretação que esses textos enfatizam é justamente essa. A contaminação real vem de dentro, vem do coração, não de regras externas como aquelas sobre alimentos que eram discutidas na época. Uhum. E usam essa passagem também para criticar tradições humanas que, segundo eles, invalidariam mandamentos divinos. Dão até o exemplo do Corban. Ah, o Corban? Isso, aquela prática que, na prática, permitia negligenciar o cuidado com os pais em nome de uma suposta oferta religiosa. É um alerta claro contra a hipocrisia, né? Totalmente. E essa ideia da Celgeia como algo mais externo, talvez mais público e descontrolado, aparece em outros lugares também, as fontes mencionam. Mencionam sim, indicam que essa noção é reforçada em passagens como Romanos 13:13 e também 1 Pedro 4:3. Nesses trechos, a acialgeia, que às vezes é traduzida como
de soluções ou práticas parecidas, Sim. ela é contrastada com um viver digno, um viver ordenado. Falam de um passado que foi abandonado, um passado de concupiscências, idolatrias. Tá. Então, tentando resumir a visão dessas fontes, a catarse seria uma contaminação mais interna, né? Ligada à intenção, à moralidade de modo geral, enquanto a selgeia se manifestaria mais para fora, em atos mais visíveis de excesso, de desafio, de falta de autocontrole. Seria isso? Perfeito, essa é a distinção principal que eles traçam. Ambas vistas como originadas da natureza carnal, né? E em conflito direto com a vida espiritual que é proposta. Mas olha só, apesar de descreverem toda essa luta, essa batalha interna, os textos também trazem uma mensagem de esperança, né? Falam que é possível mudar. Sim, sim. Isso é fundamental na análise apresentada por eles. Apesar de toda a descrição dessa batalha interna, das más inclinações, há uma ênfase muito forte na vitória. Uma vitória que seria possível pela fé, pela ação do Espírito Santo e seguindo a palavra divina. Uhum. A ideia é a de andar na contramão do mundo, sabe? Deixar essas práticas para trás. É uma dinâmica bem complexa mesmo, de conflito e de esperança convivendo. Sem dúvida. E isso, acho, nos deixa com uma reflexão interessante, partindo do que essas fontes colocam, se a catársia e a selgeia são vistas como essas motivações e manifestações internas e externas, como é que a consciência disso, nesses termos, pode impactar as escolhas, as interações do dia a dia? Uma boa pergunta. Principalmente naquela tensão que eles também mencionam de viver no mundo, mas sem necessariamente pertencer a ele ou seguir os padrões dele. Fica aí algo para a gente pensar, né?